meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo, sejam bem-vindos a mais um Conselhos Astrais. E desta vez, tcharam! Aleluia, saravá! Finalmente nós vamos ter a famosa conjunção do Saturno com o Plutão nos céus. No próximo dia 12 de janeiro, finalmente eles vão estar exatamente no mesmo grau dos céus. E eu já venho a falar desta situação desde fevereiro de 2017, é verdade. Fevereiro de 2017 foi a primeira vez que eu fiz um vídeo que se chama Os Planos do Universo até 2020, Bomba Atómica. Eu vou deixar aqui o card em cima depois se vocês quiserem ver, porque eu falo para cada signo ascendente em relação a esta situação. E desde essa altura até agora que eu tenho feito vários vídeos a falar sobre esta situação e por isso desta vez eu não quis estar outra vez aqui a bater na mesma tecla, a explicar muitas coisas, porque acho que não vale a pena. Vocês que já me seguem já estão muito bem informados, já sabem perfeitamente o que é que isto é. Eu vou apenas fazer um resumo muito rápido para aquelas pessoas que estão agora a entrar aqui no canal e para poderem ter uma noção assim bem importante, mas bem rápida em relação a esta situação da junção destes dois planetas. No entanto, neste vídeo, e para vocês que já me seguem, e muito obrigado pelos vossos comentários, pelos vossos likes, pelas vossas visualizações, vocês já sabem que se vocês não estivessem aí, eu também não estaria aqui deste lado, portanto, aproveito para vos agradecer, mas para vocês que já me seguem e para não ter que estar outra vez a dizer exatamente todas as mesmas coisas, eu resolvi inovar. E então eu vou-vos dar o nome de um livro que eu acho que poderia ser interessante para vocês lerem, para vos ajudar a ultrapassar estas situações, estas dificuldades que estes planetas estão a colocar na nossa vida, ok? Portanto, quando eu falar para cada signo ascendente, eu vou dizer qual é o livro que eu acho que seria interessante para vocês lerem, sendo que a maior parte deles eu já os li, portanto posso recomendá-los perfeitamente. E vocês poderá ser mais fácil para vocês ultrapassarem estas situações e tirarem partido das energias. Mas também eu vou, no início de cada signo, eu vou dizer o número da casa, okay? O número da área de vida que corresponde, não é, àquilo que eu vou falar a seguir, porque como estes dois planetas estão juntinhos no céu, no grau 22, okay? Eu queria que vocês fossem ao vosso mapa e fossem ver em que casa é que calha o grau 22 da constelação de Capricórnio, que é onde eles estão juntos agora neste momento, e depois, se corresponder com aquilo que eu digo no início da vossa parte do signo, podem ouvir à vontade. Se não coincidir, passem para o signo seguinte, porque provavelmente deve ser esse. Se também não coincidir, passem para o anterior. Portanto, um dos três tem que ser, e aí vocês vão ouvir especificamente para vocês, okay? Não especificamente só para o signo ou para o ascendente, mas para vocês, o que é que estes dois planetas significam. Portanto, resolvi inovar nestas duas questões, para não ser sempre a mesma coisa e até para vocês terem uma perspectiva diferente da mesma situação, ok? Mas como eu dizia, para as pessoas que acabaram de chegar a este canal, para além destas inovações também que vão ter a oportunidade de observar, também vou fazer uma explicação muito rápida em relação a esta situação, dizendo que quando nós falamos em relação à conjunção do Plutão e do Saturno nos céus, nós falamos em relação ao ruir de estruturas. Nós falamos em relação a algo que nós tínhamos dado como dado adquirido, a nossa ideologia, a nossa maneira de ver as coisas, aquilo que nós achávamos que era assim e nunca tínhamos questionado, e de repente acontecem situações na nossa vida que nos vão fazer olhar para aquilo e pensar que se calhar já não é bem assim. E se calhar nós precisamos de mudar alguma coisa, precisamos de nos adaptar, precisamos de evoluir, que é para isso que nós aqui estamos, ok? E se não tivesse acontecido nada nas nossas vidas, provavelmente nós não íamos mudar, íamos continuar igual, então o universo envia-nos assim umas situações simpáticas, às vezes não tanto, mas pronto, na nossa vida, para nós podermos observar e podermos perceber que precisamos de mudar alguma coisa, ok? E quero-vos lembrar que não é só especificamente neste dia que o Plutão e o Saturno estão a fazer a sua influência juntos, e eles já estão neste grau 22 desde o dia 7 de janeiro e vão estar até o dia 14 de janeiro, mas mais do que isso, eles já estão próximo um do outro desde 2018, ok? E vão continuar até ao fim deste ano, até ao fim de 2020. Por isso, só nessa altura, no fim de 2020, é que nós vamos ter a saída do planeta Saturno junto com o planeta Júpiter da área do Capricórnio e entrar em Caranguejo, e eu vou fazer um vídeo também sobre isso porque vai valer a pena. Aliás, eu acho que eu até já vou fazer um vídeo sobre 2026, que é a próxima grande data, okay? Apesar de que antes disso ainda temos outras coisas importantes, mas portanto só para o fim do ano é que nós vamos sentir algum alívio em relação a estas situações. Agora, claro que quando eu falar para cada signo ascendente vos vou dar uma informação específica em relação à área de vida e o que é que vocês estão a viver e o que é que vocês precisam de aprender para então fazer esta tal evolução, renovação nas vossas vidas,
Mas de uma forma geral, eu queria fazer-vos a chamada de atenção em relação a esta data. Porquê? Porque realmente esta data é uma data muito importante e ela só acontece mais ou menos de 35 a 35 anos, que é quando os planetas se voltam outra vez, neste caso Plutão e Saturno se voltam outra vez a juntar, e normalmente já estão em constelações sempre avançadas, nunca é na mesma constelação, mas eles só se juntam em cima da constelação de Capricórnio, que por acaso é a constelação que rege o planeta Saturno, não é? Portanto é o regente, de 500 em 500 anos, ok? Portanto, é uma coisa assim mesmo muito importante. E a última vez que eles estiveram a fazer uma ligação, que não foi de conjunção, foi de oposição, só para vocês terem aqui uma noção, foi em setembro de 2011, que foi na altura em que existiu a queda das Torres Gêmeas. E é muito engraçada aqui esta questão do simbolismo, porque reparem, quando eu falo em estruturas, eu falo, por exemplo, num prédio, ok? Nós temos um prédio que foi construído e alberga muitas famílias e durante anos e anos e anos aquele prédio está ali, ok? De vez em quando faz umas obrasitas e tal, mas o prédio está ali. Mas vai haver uma altura qualquer, nem que seja passado centenas de anos, em que aquele prédio vai estar obsoleto e que vai ser necessário deitar o prédio abaixo e construir um prédio novo. E reparem como é interessante como deitar abaixo um prédio não é uma coisa que demora muito tempo, não é? Nós podemos falar umas bombas, podemos falar o caterpillar, deitar aquilo abaixo, pronto, depois tira-se os escombros e pronto, e depois começamos a construir. Agora, a reconstrução do prédio, ou seja, voltar a construir alicerces mais modernos, fazer toda a estrutura para que o prédio possa estar sólido, depois principalmente a questão dos acabamentos, que demora um imenso tempo para que os acabamentos fiquem prontos, é uma coisa que demora muito, ok? E se nós olharmos para aquilo que aconteceu no 11 de setembro, o tal queda das Torres Gêmeas, foi exatamente isso que aconteceu, não é? Num dia aquilo veio tudo abaixo, não é? Demoraram alguns meses para tirar todos os escombros, mas reconstruir foi uma coisa que ainda demorou bastante tempo. Mas principalmente, não só a reconstrução física, mas a reconstrução emocional, ok? E o que vai custar para nós não é propriamente o que nós vamos ter que mudar na nossa vida, fisicamente, mas as emoções todas que vêm acarretadas com isso, ok? O que é que nós temos que mudar na nossa perspectiva de vermos o mundo, ok? Então, por isso é que eu acho interessante fazermos esta comparação, porque, obviamente, que há outras situações também interessantes com a junção destes dois planetas, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, não é? Também foi com a ligação destes dois planetas que aconteceu essa situação na nossa vida. E também foi uma situação que fez com que o mundo inteiro mudasse, não é? Mas não só coisas más, também tivemos a abolição da escravatura, também tivemos, o que é que eu escrevi aqui mais? Os direitos civis que foram instituídos, portanto, uma série de acontecimentos que, de alguma forma, não demoraram muito tempo a ocorrer, mas que mudaram completamente a nossa visão. E depois, reconstruir, voltar outra vez a edificar a nossa vida numa estrutura completamente diferente, isso é que demora, principalmente para nos adaptarmos emocionalmente. E por isso que eu vos digo que, para além de trabalharmos a questão da flexibilidade, ou seja, de permitirmos com que a estrutura vá embora para que uma nova estrutura entre, também temos que trabalhar bastante a questão da compreensão, da paciência, para entendermos que não é do dia para o outro que nós vamos conseguir reconstruir tudo na nossa vida, mas temos que ter alguma paciência exatamente para aguardar, para esperar, para vermos que acontecimento após acontecimento na nossa vida, de repente as coisas, aos pouquinhos as coisas vão começando a notar que já existe uma estrutura mais sólida, que já estamos mais confiantes com esta nova estrutura que ocorre nas nossas vidas, ok? Por isso é que eu queria que vocês não se esquecessem desta situação e se pudesse apenas dizer duas palavrinhas mágicas, eu diria flexibilidade para a mudança em relação à estrutura e paciência para que a nova estrutura possa ser composta e nós possamos voltar outra vez a estar num patamar diferente, mais evoluídos, mas com certeza felizes também, ok? Então, agora, eu vou falar para cada signo e ascendente, lembrando que eu vou dizer a questão do livro, que eu acho que podia ser interessante para vos ajudar, e eu resolvi falar esta questão do livro porquê? Porque, para além de nós termos esta conjunção entre o Saturno e o Plutão nos céus, nós também temos ainda em cima da constelação de Capricórnio o planeta Júpiter. Ele não está à beira destes dois planetas, ele está ainda no início da constelação, no entanto, ele também está lá e também influencia. E Júpiter, como eu já expliquei em vídeos anteriores, tem a ver com a sabedoria. Portanto, quando nós temos uma estrutura que de repente vem abaixo, a coisa mais normal é que nós temos medo, não é? Vamos ter medo. Reparem, quando foi as Torres Gêmeas, nós passamos a ter medo do terrorismo, não é? Passamos a andar aí todos malucos, sempre que íamos, não, eu ia dizer os aeroportos, mas nem só nos aeroportos. Eu acho que em quase todas as situações que nós íamos em qualquer lado,
que alguma coisa que fosse mais estatal ou mais importante, havia o medo do terrorismo, havia o medo de acontecer alguma coisa, alguém lançar uma bomba, alguma coisa, não é? Portanto, o medo é uma coisa que normalmente acontece, é muito frequente quando existe o ruir de uma estrutura. E a forma que nós temos de ultrapassar o medo é através da sabedoria. É quando nós passamos a saber como é que podemos construir uma nova estrutura. Quando nós temos as ferramentas necessárias para edificar algo novo na nossa vida. E por isso é que eu acho que os livros são extremamente importantes e vou-vos fazer a sugestão do livro. Mas não tem que ser só o livro, vocês também podem ver vídeos no YouTube, podem procurar, sei lá, sites, podem ver as notícias. As notícias não vos aconselho muito, porque normalmente são muito mais sensacionalistas, é mais para vender do que outra coisa qualquer. Mas pronto, de uma forma geral, aquelas séries ou aqueles programas que possam existir, tipo National Geographic, ou assim, que nos dão alguma informação e que nos abrem perspectivas, nomeadamente em termos históricos, que é muito interessante nós vermos o que é que aconteceu para não repetirmos os mesmos erros, para não cairmos na mesma esparrela, como eu costumo dizer, mas percebermos que estamos um bocado mais evoluídos, um bocado mais conscientes, que já não precisamos daquela questão da estrutura antiga, que é a estrutura do paizinho, que cuida de nós e que faz tudo por nós, e que nós temos que dever a obediência e às vezes até um bocado exagero em relação à autoridade que é imposta em cima de nós, e por isso nós sofremos com isso, e daí a necessidade de fazermos esta evolução que está a acontecer agora, para entrarmos numa questão que seja mais liberal, mais nós crescemos, mais a tomarmos conta de nós próprios, mais a não precisarmos tanto do paizinho, do Estado, do lado mais político, assim, para nós conseguirmos sermos mais independentes e crescermos. Portanto, a sabedoria é importantíssima, e daí o facto de eu vos fazer então a sugestão em relação a um livro por cada signo, para vocês poderem, se quiserem ler, ou aquele ou um outro qualquer que seja de alguma forma semelhante, dos mesmos temas, e que de alguma forma vos possa elucidar para vocês poderem ultrapassar melhor qualquer desafio que esta conjunção vos esteja a trazer, ok? Então, vamos lá falar para cada signo e ascendente, sendo que já sabes que não tens que ver o vídeo todo, basta apenas saltares para a parte do vídeo que corresponde ao teu signo e ao teu ascendente, vês daqueles minutinhos e já está a informação que tu necessitas. Como é que sabes a que minuto é que começa? Simples, tens aqui em baixo, carregas aqui num triângulozinho cinzento que está aqui em baixo e vai descer a descrição deste vídeo, e no início da descrição tem lá os minutos a que começa cada um dos signos, assim como também eu vou pôr lá a descrição de todos os livros, o nome do livro e o nome do autor, se vocês depois quiserem procurar, ok? Para além disso, também tem ainda aqui os pontinhos amarelos da publicidade que vocês vão poder procurar para cada signo, primeiro ao carneiro, seguidinhos até chegar ao peixe, ok? Então vamos lá. Para os meus caros amigos carneiro ou áries, como se diz no Brasil, meus amigos, para vocês esta conjunção ela calha na casa 10, ok? Então a casa 10 é a casa que tem a ver com a carreira, com os objetivos profissionais, e por isso o livro que eu vos vou sugerir é um livro muito interessante que eu já li aqui há bastantes anos atrás, que se chama O Tao dos Líderes. O Tao dos Líderes foi escrito por um senhor que se chama John Heider. E é muito interessante porque ele dá-vos uma noção de como é que vocês podem fazer para liderar, que é uma coisa que vocês deveriam fazer, que vocês têm um potencial enorme e que muitas vezes vocês recusam porque acham que os outros não estão à vossa altura, que não conseguem e acabam por ficar sobrecarregados com as coisas, ok? Então, o que esta conjunção vos está a mostrar é que vocês têm potencial para serem líderes, vocês têm potencial para chefiar, para liderar, para terem as vossas próprias empresas, e que vocês precisam de ser flexíveis para sair de uma estrutura que não funciona, que é aquela estrutura em que vocês fazem tudo e fica tudo em cima de vocês e a responsabilidade é toda vossa, e entrarem numa estrutura completamente diferente, que é aquela em que vocês são mais inteligentes e começam a delegar e começam a pôr o pessoal todo a trabalhar e vocês ficam lá para fazer aquilo que os líderes fazem muito bem, que é saber resolver os problemas quando eles acontecem pela primeira vez. Quando a gente fica maluco com as mãos na cabeça a pensar, meu Deus, isto não se vai resolver, e vocês chegam lá, são os bombeiros, os salvadores da pátria e resolvem tudo porque vocês têm essa capacidade. Okay? Agora não se desperdicem em coisas que qualquer outra pessoa poderia fazer e vocês só fazem porque acham que têm que, ok? E porque é aquela coisa do peso da responsabilidade. Então sejam flexíveis o suficiente. E este livro, O Tao dos Líderes, é muito interessante porque ele é
retirado de um livro muito importante, que chama-se O Tao, um livro geral, um livro chinês, que traz, tem milénios já, e que traz uma informação um bocado assim, tipo, não é muito explícito, tem assim umas frases meio enigmáticas, a gente tem que tentar descobrir o que é que aquilo significa, mas este senhor, este John Heider, ele coloca também lá algumas informações que nos ajudam a entender o que é que aquelas frases significam. E eu posso-vos dizer que, aos anos que eu já li esse livro, e a frase que me ficou na cabeça foi uma frase espetacular que diz assim: o líder não faz nada. E eu sei que vocês já estão a olhar para mim e pensar assim: como não faz nada, Ana? Eu tenho milhares de coisas para fazer. Não, o líder gere, o líder põe os outros a trabalhar e ele por si não faz nada. Ele resolve os problemas, está lá para essas questões, mas não está lá para o trivial do dia a dia. Ele delega, põe os outros a trabalhar para ele. Por isso não se esqueçam disto, porque provavelmente todas as experiências que vocês estão a viver até agora e, inclusivamente, esta experiência do dia 12 vai-vos lembrar dessa situação, de que é preciso vocês serem flexíveis para criar uma nova estrutura que vos vai permitir chegar muito mais longe, mas delegando, mas trabalhando bem a questão da autoridade. Ok? Os meus caros amigos touro, meus amigos touro, para vocês esta conjunção ela calha na casa número 9. E a casa 9 tem a ver com a expansão do conhecimento, com o saber mais, com o aprender, mas também com o ensinar. E por isso o livro que eu vos sugiro é um livro que se chama Formação Pedagógica de Formadores e foi escrito por um senhor Luís Filipe Ferrão e uma senhora Manuela Rodrigues. E esta formação pedagógica de formadores, porquê? Porque vocês têm um potencial enorme para ensinar. Claro que isto também tem a ver com a vossa própria aprendizagem, mas eu acho que vocês já sabem muito e vocês não precisam de aprender mais. Vocês precisam é de informar os outros, de ensinar, de passar o testemunho. E por isso era importante vocês pensarem realmente na formação, em transmitirem a informação que vocês têm dentro de vocês e que às vezes até podem não se aperceber que têm, mas têm. E que basta vocês se deixarem, se colocarem a jeito, como eu costumo dizer, e se deixarem de transmitir essa informação e vocês vão se surpreender e vão surpreender os outros que estão à vossa volta também com a quantidade de conhecimento que vocês têm sobre os assuntos que vocês gostam e sobre os assuntos que vos tocam ao coração, ok? Por isso era mesmo importante que vocês se lembrassem que ultimamente, e principalmente agora neste dia 12, situações ligadas com a vossa expansão do conhecimento podem ocorrer exatamente para vos lembrar que vocês têm potencial para mais e que estavam um bocado parados, às vezes com algum medo de seguir em frente, exatamente porque a estrutura ruiu. No entanto, é importante vocês perceberem que quanto mais vocês acreditarem em vocês e se lançarem e devagar, como eu dizia, com uma certa paciência, mas fazer, mais vocês vão ver resultados. Quando eu falo em ensinar e falo em expansão do conhecimento de uma forma geral, também estão incluídas aqui as questões ligadas com as viagens, com os cursos que vocês possam fazer ou lecionar, com livros, vídeos, filmes, qualquer coisa que tenha a ver com informação, transmissão de informação, tem a ver com isto, com esta vossa área. Por isso estejam atentos, lembrem-se, sejam flexíveis, permitam-se deixar entrar novas estruturas nas vossas vidas e tenham paciência, porque ainda demora um bocadinho, mas com certeza no fim deste trânsito vocês vão estar aí super craques em transmitir informação ao mundo. Os meus caros amigos gêmeos, ora bem, meus amigos gêmeos, para vocês esta constelação, esta junção destes dois planetas na constelação de Capricórnio, calha na casa número 8, que é a casa das transformações. E as transformações, normalmente, eu costumo encarar como sendo transformações externas e vai movimentar os valores dos outros, ou os nossos valores nas mãos dos outros, os valores dos outros nas nossas mãos, e de uma palavra só poderemos dizer que sejam os investimentos, ok? Portanto, estamos a falar aqui em questões monetárias e não só, mas tudo que tem a ver com valores e movimentação de valores. E o livro que eu vos sugiro para vocês lerem é um livro que se chama Pense e Fique Rico, de um senhor Napoleon Hill, ok? Pense e Fique Rico. Eu já li este livro, ele é muito interessante mesmo, porque nos abre os olhos para nós conseguirmos encarar os investimentos de uma forma completamente diferente. Porque, como eu dizia, a vossa estrutura, aquilo que vocês sempre acreditaram, é que teriam que se esforçar, teriam que trabalhar, teriam que fazer ali um trabalho árduo para conseguir atingir os vossos resultados nos vossos investimentos. Mas de um dia para a noite o universo está-vos a começar a mostrar que não é bem assim, não é? E que de alguma forma vocês podem ser mais leves e que às vezes há pessoas que com coisinhas muito mais simples do que as vossas e muito menos responsáveis do que as vossas estão-vos a passar à frente, então era importante vocês observarem e perceberem que quanto mais flexíveis vocês forem, quanto mais vocês deixarem seguir aquela estrutura que estava ali a impedir-vos de vocês perceberem que têm talento e que com certeza conseguem chegar muito mais longe e obterem muito mais valores na vossa vida, melhor, ok? Por isso prestem bastante atenção aos episódios que têm estado a ocorrer, mas que podem ocorrer agora também no dia 12,
porque com certeza vai-vos continuar a empurrar para esta questão do vocês têm potencial para investir e vocês vão conseguir ver muito mais resultados, desde que sejam flexíveis e se permitam mudar a vossa maneira de pensar, que já está um bocado para o antiquado. Mas, antes mesmo de continuar, quero-vos dizer que esta área, a área da Casa 8, também é uma área que fala sobre transformação interna. Não só transformação externa, mas também transformação interna. E como transformação interna nós podemos encontrar aqui a intimidade ou a sexualidade, que sim, também tem vindo a receber bastantes transformações na vossa vida, dadas as experiências que vocês têm estado a ter, como eu dizia, já desde o ano passado e este ano também, e que pode continuar a acontecer agora também neste dia 12 de janeiro. Por isso, o livro que eu vos sugiro em relação a esta área é um livro muito interessante, que eu também já li, que chama-se A Força Sexual ou o Dragão Alado, e o autor é Om Ram. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês poderem ver os nomes dos livros se quiserem ler. Okay? Este livro é extraordinário. Este Om Ram é um senhor que tem uma série de livros muito curtinhos. Okay? O livro não é nada comprido, vocês conseguem ler com muita facilidade. Eu sei que vocês são gêmeos e coisas muito compridas é um bocado chato. Mas este é curtinho, é muito interessante e vai-vos abrir horizontes para vocês encararem a sexualidade de uma forma diferente, okay? Para vocês verem as coisas de uma forma completamente alternativa. E realmente este é um livro muito alternativo, às vezes até um bocado chocante, mas como vocês são gêmeos e têm assim uma visão mais aberta das coisas, acho que vocês vão gostar e será muito interessante para vocês poderem tirar aqui partido da questão. Mas lembrem-se que o necessário é vocês aprenderem a ser flexíveis para poderem encarar a sexualidade de uma forma completamente diferente daquilo que encaravam até agora e conseguirem tirar partido da energia sexual, que é extraordinária e que de muita forma vos pode ajudar a estarem mais confiantes na vossa vida, a estarem mesmo até em mais abundância, em mais crescimento na vossa vida, e este livro explica-vos isso dessa forma muito fantástica, ok? Então, vamos lá. Depois põem aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram dos livros, o que é que acharam e de que forma é que eles vos podem ajudar, ok? Os meus caros amigos caranguejo ou câncer, como se diz no Brasil. Ora bem, meus amigos caranguejos, para vocês, a casa que calha esta conjunção é a casa número 7, que é a casa que tem a ver com os relacionamentos, as parcerias. E o livro que eu vos sugiro é um livro que se chama As 5 Linguagens do Amor, As 5 Linguagens do Amor, de um senhor que é Gary Chapman, ok? Este livro é muito interessante, eu também já o li, explica-nos que nem toda a gente ama da mesma maneira, ok? E porquê que eu sugiro-vos este livro? Porque vocês têm realmente uma estrutura muito sólida, muito rígida, muito enraizada em relação à maneira como vocês querem que os relacionamentos sejam e ultimamente o universo tem-vos dado um bocado na cabeça em relação a isso, ok? Vocês já repararam que não funciona, que por mais que vocês queiram mexer, movimentar e para que isso aconteça como vocês queriam, não está a acontecer como vocês querem. Não é tanto vocês estarem à espera de alguém que seja o vosso porto seguro, o vosso abrigo, para seguirem em frente na vida, mas sim vocês segurarem-se a vocês próprios, serem o vosso próprio porto seguro e crescerem sozinhos, ok? Não quer dizer que vocês não possam ter alguém ao vosso lado, vocês não podem colocar aquele peso todo em cima da pessoa e ela é que me vai salvar, ela é que me vai ser o homem ou a mulher da minha vida, porque isso não acontece, não é? E vocês já perceberam com estes acontecimentos destes planetas e principalmente agora no dia 12 de janeiro, que as situações não são bem como vocês imaginavam. E eu sei que às vezes vocês podem estar a desesperar um bocado, mas não desesperem, ok? Tenham paciência, sejam flexíveis, percebam que, sim, as pessoas têm maneiras diferentes de amar, nós não somos todos iguais. A demonstração de afetos não é feita da mesma maneira para toda a gente. E às vezes há pessoas que gostam mais de beijinhos e abracinhos e há outras pessoas que gostam mais de coisas físicas, gostam mais de uma prenda, ok? Há várias maneiras diferentes de amar e este livro dá-vos essa perspectiva para vocês conseguirem ver o mundo dos relacionamentos de uma forma completamente diferente e conseguirem sossegar um bocadinho aí o vosso coraçãozinho sensível e conseguirem estar melhor com as pessoas que estão à vossa volta, ok? E serem mais felizes, obviamente. Okay? Por isso, não se esqueçam, vão lá espreitar o livro que ele é muito interessante. Os meus caros amigos de Leão, ora bem, meus amigos de Leão, para vocês, esta conjunção ela calha na casa número 6, que tem a ver com a rotina. E a rotina tem a ver com, neste caso, dentro da rotina está colocado também a nossa área laboral, o nosso laboral do dia-a-dia. Mas pode não ser só propriamente o trabalho, pode ser também os estudos, ou pode ser a aposentadoria, para quem esteja lá nessa posição. O importante é vocês perceberem que tem mais a ver com aquilo que vocês fazem no vosso dia-a-dia como rotineiro, ok? Acordo àquela hora, faço aquilo, vou para ali, faço aquilo lá, depois venho para casa e durmo e tal, aquela coisinha normal da rotina. E o livro que eu vos sugiro é um livro muito interessante, que diz assim, Administração Espiritual do Tempo. Este é o nome do livro, Administração Espiritual do Tempo. E o autor chama-se Anselm Graham, ok? Está aqui embaixo na descrição, depois para vocês poderem ter mais acesso à informação correta, ok?
E o que é que este livro diz? E porquê é que eu escolhi este livro? Porque assim, vocês são muito responsáveis em relação à questão da vossa rotina. Vocês às vezes até põem peso demais em cima, são muito exigentes porque têm que, porque ainda não estou, porque ainda não fiz, ok? Depois vem o medo, ai se não estou à altura, ai se não consigo, então depois começam a panicar, ok? E há aqui uma questão importante que tem a ver com o tempo, não é? E vocês gerirem o vosso tempo e conseguirem encaixar tudo o que vocês querem fazer dentro daquele tempo que vocês têm. E esta situação, este livro, ele dá-vos uma visão completamente diferente. Ele fala-vos sim em tempo, mas de uma forma muito mais espiritual, de uma forma completamente diferente do que vocês estão habituados a ver, mais ligado com o mundo esotérico, o mundo das coincidências, o mundo de coincidências não existem, né? Vocês já sabem, não é? Mas que tem a ver com a sincronicidade e que de alguma forma vocês vão conseguir ver a vossa rotina de uma maneira completamente diferente. E pode-vos auxiliar muito exatamente porque este ano último e este ano que estamos a passar agora são anos puxados nesse aspecto, vocês têm sentido este peso em cima de vocês, então este livro pode-vos ajudar exatamente a que vocês se tornem um pouco mais flexíveis, possam ver o mundo da rotina, do trabalho, dos estudos ou daquilo que vocês têm a fazer, as vossas responsabilidades, de uma forma mais leve, de uma forma mais suave, menos pesada e que de alguma maneira vos faça conseguir sentir mais realizados e obter mais resultados do que aquilo que vocês obteriam quando estavam ali a carregar a cruz do Cristo e a ter que fazer aquilo tudo ali, um bocado às vezes até forçado, ok? Então, nem uma espreitadela neste livro que ele é bastante interessante e pode de alguma maneira mostrar-vos uma perspectiva em relação à organização do tempo completamente diferente daquilo que vocês estavam habituados, pode-vos dar dicas interessantes até para vocês obterem mais resultados na vossa vida, ok? Os meus caros amigos virgem. Ora bem, meus amigos virgem, para vocês, esta conjunção, ela calha na casa número 5, que tem a ver com a nossa identidade. E a nossa identidade é quando nós pomos cá para fora essa identidade e a mostramos ao mundo, não é? Então tem a ver com criatividade e os projetos que saem de dentro de nós. Por isso, o livro que eu vos sugiro é um livro que se chama Visualização Criativa, de uma senhora que tem muitos livros muito interessantes, que é Shakti Gawain. E o nome está aqui embaixo na descrição, pois se vocês quiserem ver, e é um livro muito interessante porque vos vai dar uma perspectiva em relação à vossa criatividade, porque vocês são pessoas extremamente criativas, só que às vezes põem tanto peso em cima do eu tenho que fazer uma coisa perfeita e tenho que estar tudo ali espetacular e tal, que depois acham que não conseguem e depois acabam por não fazer nada, okay? E acabam por achar que não têm talentos e não têm capacidades que têm, que estão lá dentro de vocês e que de alguma forma vocês precisam de os expressar, precisam de os pôr cá para fora, ok? Então este livro de visualização criativa é muito bom porque é completamente diferente do normal, é algo assim, uma lufada de ar fresco na vossa vida, mas que de alguma forma vos vai mostrar aquilo que o universo já vos vem estado a mostrar, principalmente no último ano e agora continuidade aqui também e principalmente neste dia 12 de janeiro, que é que vocês têm potencial, vocês são pessoas criativas e quanto mais vocês forem flexíveis e quanto mais vocês deixarem fluir a vossa criatividade, mais vocês vão ver resultados na vossa vida, porque a nossa identidade e a criatividade que nós temos, ela ajuda-nos a resolver os problemas, não é? Se acontece um problema, nós pomos a criatividade em prática, ela vai nos dar uma solução para as questões, ou às vezes até várias soluções. É uma questão de nós deixarmos com que ela flua. Se estivermos ali a marfanhá-la, cheia de medo, do ai meu Deus, e agora o que é que vai ser, não vai correr bem e tal, obviamente que ela não consegue estar flexível, não consegue estar à vontade e não sai e não resolve os problemas para nós e nós ficamos ali atolados no meio deles, ok? Então, visualização criativa é extremamente importante para vocês. Mas agora, acabo também por vos dizer uma coisa importante, que é esta área, ela mexe também com os filhos, ok? Se vocês estão a ter problemas em relação aos filhos, e porquê? Porque os filhos saem de dentro de nós, portanto eles também mostram a nossa identidade, ok? Então, se vocês estão a ter problemas em relação aos filhos, eu não encontrei nenhum livro específico que possa ser assim muito interessante que eu conhecesse para vos poder recomendar, por isso aqui vou fazer uma coisa diferente e vou-vos dizer para vocês irem ao YouTube e procurarem um canal muito interessante que se chama Super Nanny. Super Nanny. Eu também vou deixar aqui embaixo nos comentários para vocês verem. Ele é em inglês, alguns episódios em brasileiro vocês vão conseguir ouvir também, mas ele é em inglês, mas vale muito a pena. Principalmente os episódios completos, 2 ou 3 episódios é importante que vocês vejam. Se vocês não sabem inglês, peçam a alguém que sabe inglês que esteja ao vosso lado e que vos vá fazendo a tradução. Se vocês têm dificuldades em lidar com crianças, com filhos, aqueles episódios vão-vos ajudar imenso a conseguir ver o mundo da educação de uma forma completamente diferente, ok? Por isso, lembrem-se, vocês têm que ser flexíveis, vocês não podem pôr tanto peso em cima das criancinhas, ok? Vocês não podem exigir tanto delas, têm que deixar com que elas próprias criem as suas situações de vida. Porque às vezes elas caem e magoam-se, isto no sentido físico e mesmo no sentido figurado, vão bater com a cabeça na parede, vão aprender algumas coisas, mas é com elas, ok? Vocês têm que entender e têm que lhes dar essa vontade, têm que os deixar crescer por eles próprios, ok? É isto que o universo vos tem estado a falar ultimamente e experiências que ele vos tem trazido
e vai continuar, principalmente agora no dia, este dia 12 de janeiro, por isso queria que vocês prestassem atenção a este canal, Super Nanny, ok? Outra coisa também que encaixa aqui nesta área é os namoros, é o início dos relacionamentos ou as paixões. E porquê? Porque quando estamos apaixonados, tiramos as máscaras e mostramos mais a nossa identidade, que é o que tem a ver com esta área, não é? Então, eu acho que vocês também poderiam ler um livro que chama-se 7 coisas que você precisa de saber antes de começar um namoro, de um senhor que se chama Hailey DeMarco, ok? Portanto, também é muito interessante este livro. Eu não li todo, mas estive a dar assim uma olhada e achei que poderia ser interessante para vocês. Basicamente, aquilo que diz é que vocês precisam de ser mais flexíveis na maneira como vocês lidam com os relacionamentos, ok? Não entrem no relacionamento a pensar é este o homem da minha vida ou é esta a mulher da minha vida e até que a morte nos separe, porque vocês primeiro precisam de conhecer bem a pessoa, vocês primeiro precisam de conhecer várias pessoas, ok? Vocês precisam de ter alguns contactos, algumas experiências para perceberem o que é que querem, o que é que não querem, como é que querem fazer, como é que não querem fazer, qual é a vossa perspectiva de vida e não se embancarem logo ali com alguma pessoa que vos aparece, porque depois vocês põem muito peso em cima e a maior parte das vezes as pessoas até podem não aceitar esse peso e vão-se embora, ok? Porque se sentem demasiado pesadas. Por isso é que eu queria que vocês tivessem algum cuidado. Prestem atenção a este livro porque ele pode-vos dar aqui umas dicas interessantes para vocês conseguirem estar mais preparados, mais leves, mais flexíveis, mais à vontade para iniciarem então os vossos relacionamentos de namoro, ok? Os meus caros amigos Balança, ou Libra, como se diz no Brasil. Ora bem, meus amigos, para vocês esta situação de conjunção do Plutão e do Saturno calha na casa número 4, ok? E a casa número 4 tem a ver com emoções. E as emoções têm a ver com o livro que se chama Gestão e Conflitos de Família, mas eu também encontrei um outro livro que eu achei que poderia ser interessante, que é Uma Caixa de Primeiros Socorros das Emoções. Okay? E a primeira, que é a Gestão de Conflitos de Família, é de uma senhora que se chama Ana Paula Monteiro e um senhor que se chama Pedro Cunha, e Uma Caixa de Primeiros Socorros das Emoções é da Maria Palha. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês poderem ver. E porquê? Porque é exatamente nesta área emocional e a área familiar, que são as pessoas que mexem mais com as nossas emoções, que esta conjunção está a calhar, ok? E vocês já têm vindo a sentir aqui grandes transformações em termos emocionais, principalmente agora nos últimos tempos isto tem estado aqui a adensar, e vocês têm reparado que realmente é preciso saber gerir emoções, ok? É preciso saber lidar com as pessoas que nos causam as emoções e muitas vezes gerir os conflitos que existem em termos familiares. E este livro é uma excelente ajuda para vocês conseguirem livros, são uma excelente ajuda para vocês conseguirem observar as emoções, perceberem o que é que elas querem ensinar e lembrarem-se que nós atraímos para nós as pessoas que nos causam emoções para nós aprendermos alguma coisa, ok? Até porque vocês são pessoas que têm grandes capacidades, mas muitas vezes porque não sabem lidar com as emoções ficam aquém do vosso grande potencial. Então se vocês olhassem melhor para as emoções, se vocês percebessem que elas estão lá para vos ensinar algo, se vocês tirassem partido daquela informação que elas vos estão a dar e crescessem com essas experiências emocionais, com certeza que vocês se sentem muito mais seguros, muito mais confiantes para poderem evoluir no resto da vossa vida, seja em relacionamentos, seja profissionalmente, seja em termos de amizades, seja em termos financeiros, seja o que for, ok? É mesmo importante que vocês tenham esta estrutura emocional bem equilibrada. E esta conjunção deste Plutão e Saturno no dia 12, assim como já o ano passado todo e este ano também, vos está a alertar para isso, vos está a dar emoções, vos está a dar sensações, vos está a dar episódios que causam estas emoções e sensações, exatamente nesse sentido, ok? Portanto, estes dois livros podem vos ajudar bastante, é importante é que vocês estejam atentos e saibam lidar melhor com as emoções. Os meus caros amigos Escorpião, ora bem, meus amigos Escorpião, para vocês, a área que calha, ou a casa em que calha esta conjunção do Saturno e Plutão é a casa número 3, que tem a ver com a comunicação. Vocês já me ouviram dizer isto várias vezes, não é? Que vocês têm um potencial em termos de comunicação extraordinário. Muitas vezes ficam aquém desse potencial porque acham que não têm potencial. Não o desenvolvem, têm medo de o pôr cá para fora, têm medo de expressar-se em relação ao mundo e depois, claro, que há sempre aquela questão do... Parece que as pessoas não me entendem, não é? Parece que eu estou a falar uma coisa e as pessoas têm a tendência em achar que eu sou um bocado autoritário ou que não me expresso bem ou que não sou sensível o suficiente, ok? Perfeitamente normal vocês ouvirem estas coisas, mas isso depende daquilo que vocês fazem em relação à vossa sabedoria, ao vosso conhecimento, à vossa transmissão da informação. E as experiências que vocês têm vindo a viver são exatamente nesse sentido, para vos fazer ser mais flexíveis, para vos fazer entender que vocês têm grandes capacidades em termos de comunicação. E por isso, o livro que eu vos sugiro é um livro muito interessante que chama-se assim, O Manual da Escrita Criativa, de um senhor que é João de Mancelos. Okay? João de Mancelos é um senhor que tem este Manual da Escrita Criativa que vos vai poder ajudar a dar
darem asa à vossa imaginação, ok? A porem cá para fora as vossas ideias, que são fantásticas e espetaculares, num ambiente muito mais relaxado, sem aquela coisa do formalismo, porque eu tenho que, ok? Não, uma coisa mais leve, mais descansada, mas para vocês se rirem, se divertirem um bocado e descobrirem que afinal vocês até têm grandes talentos. Não só para escrever, mas também para falar e também para, de alguma forma, transmitirem a vossa informação ao mundo, ok? Por isso, vão lá, procurem este livro e fiquem atentos às experiências que o universo vos vai dar e que vos vai mostrar que realmente vocês são pessoas que, se forem flexíveis, deixarem sair cá para fora os vossos potenciais, conseguem chegar muito longe nesta questão da comunicação. Os meus caros amigos Sagitário, ora bem, meus amigos Sagitário, para vocês, esta conjunção do Saturno e do Plutão calha na casa que tem o número 2, ok? E o número 2 tem a ver com os valores materiais. Vocês já me ouviram falar, mas eu vou continuar a dizer que este é o vosso calcanhar de Aquiles. Vocês, sabedoria não vos falta, só que às vezes vocês têm aqui um bocado de medo em relação a alguns travões, em relação a esta questão financeira, dos valores, do quanto vocês se valorizam a vocês próprios, que isso também é muito importante, e porque é isso que vai fazer com que vocês mostrem fora o valor que vocês têm dentro, ok? E o livro que eu vos sugiro é um livro que eu já li, que eu acho espetacular, que se chama Segredos da Mente Milionária, de um senhor T. Harv Eker, ok? Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker, e é um livro muito fixe, porque ele dá-vos uma parte teórica, que, pronto, que vocês gostam, mas também vos dá uma parte prática, ou seja, dá-vos exercícios para vocês irem fazendo e para vocês próprios chegarem a perceber o quanto é que as estruturas que vocês têm dentro de vocês em relação a valores já estão caducas, já não fazem sentido e vocês precisam de mudar para estruturas diferentes, ok? Então é um livro muito esclarecedor, porque ele não só fala sobre as coisas, mas faz-vos perceber, faz-vos sentir na pele essas ideias que vocês tinham pré-concebidas em relação às coisas e o quanto elas não funcionam e o quanto elas podem estar a minar a vossa vida e a não deixar com que vocês vivam em abundância, ok? Agora, junto com as experiências todas que vocês têm vindo a viver e que vão continuar a viver agora durante este 2020, principalmente agora no dia 12 de janeiro, fica mais fácil para vocês conseguirem ter a noção de que realmente vocês têm um potencial enorme para lidar com os valores, mas têm que ser mais flexíveis, têm que ter paciência, têm que aprender mais, têm que saber pôr em prática essas vossas aprendizagens e, obviamente, ver os resultados em relação a isso, vivendo mais em abundância. Os meus caros amigos Capricórnio, meus amigos Capricórnio, cá está, a festa celeste na vossa constelação e vocês, de todos, são aquele signo ou ascendente que estão a sofrer mais com estas movimentações astrais em cima da vossa constelação e aquilo que mexe, a área que mexe é a casa número 1, que é a casa que tem a ver com o vosso visual, tem a ver com a vossa apresentação ao mundo e também com as vossas iniciativas. E eu tive aqui alguma dificuldade em conseguir encontrar um livro que fosse interessante, porque aquilo que eu gostava era um livro que tivesse a ver com mesmo uma coisa prática em relação ao vosso visual, como mudar o estilo de roupa, ou aquilo que eu encontrei foi mudar o estilo do cabelo. Mas basicamente o que eu queria que vocês entendessem era a vossa atitude, a vossa apresentação, a imagem que vocês passam ao mundo está a mudar, ok? E se vocês tiverem algo, ou sabedoria, ou se juntarem sabedoria a vocês, que vos permita apresentarem-se de uma maneira diferente, quanto mais não seja olharem para a frente do espelho, olharem para vocês, para o vosso corpo e pensarem estou mesmo fixe, ok? Isto aqui, o meu visual está altamente, já ajuda imenso a trazer mais confiança e a fazer com que vocês iniciem mais, tomem mais iniciativas, façam mais coisas na vossa vida, porque potencial não vos falta, se vocês têm muitos medos de seguir em frente, medos que as coisas não corram da melhor maneira, medos de não estar à altura das situações, porque o vosso grau de exigência é tão grande que com certeza vocês vão ter medo de não atingir esse tal grau extraordinário que vocês colocam para vocês, ok? O nível. Por isso é que era importante vocês saberem trabalhar esta imagem, esta questão do visual, ok? E o livro que eu escolhi para vocês foi um livro que diz Guia para um Cabelo Perfeito, da Mafalda Perfeito. É engraçado o nome da senhora, não é? Portanto, Guia para um Cabelo Perfeito. E foi só um que eu encontrei que, pronto, tem mais ou menos a ver com isto, se fala só sobre cabelos, mas seja como for, era importante vocês, mesmo que não seja através de livros, seja através de vídeos no YouTube, ou sites, ou blogs, ou seja o que for, mas dediquem-se um pouco aqui à questão da imagem e de vocês terem uma imagem com a qual se sintam confiantes, porque é isto que vos vai ajudar a serem flexíveis em relação a esta apresentação, às iniciativas que vocês têm que tomar e com certeza verem mais resultados também nas vossas vidas, ok? Então, não se esqueçam, esta questão aqui do visual é muito importante vocês trabalharem, depois ponham-me aqui abaixo nos comentários aquilo que vocês acharam sobre, em relação a este ou a outros livros que vocês encontrem que possam ser interessantes. Os
meus amigos Aquário. Ora bem, meus amigos Aquário, para vocês esta conjunção do Saturno e do Plutão calha na casa número 12, que tem a ver com espiritualidade. Eu sei, vocês já estão cansados de me ouvir falar nisto, não é? Estou sempre a dizer a mesma coisa. Aquários, a espiritualidade é muito importante. E exatamente porque eu acho que a espiritualidade é muito importante, eu sugiro-vos um livro que eu também já li, que é muito bom, que chama-se Um Novo Mundo, do Eckhart Tolle, ok? Vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês poderem ler. É muito bonito este livro, não é um livro muito esotérico, ok? Não é demasiado, mas é aqui tipo, há um paralelo entre a realidade e um mundo mais esotérico e portanto há aqui tipo como se fosse uma ponte que vos vai fazer sair da realidade, sair daquilo trivial, convencional e entrar num mundo ligeiramente mais espiritual que de alguma forma vos pode abrir a visão para outras coisas diferentes. E acho que vocês vão gostar porque vocês são pessoas muito inteligentes e este é um livro para pessoas inteligentes, ok? Não é um livro fácil, é um livro bastante interessante. Aliás, eu até estive indecisa entre este e um outro livro do Deepak Chopra. Aliás, todos os livros do Eckhart Tolle e do Deepak Chopra são espetaculares, ok? Mas um livro do Deepak Chopra que se chama Segredos, que é muito bom também. Por isso, se vocês quiserem ler os dois, maravilha ainda, mas quanto mais não seja, Um Novo Mundo do Eckhart Tolle, acho que é perfeito. E porquê? Porque exatamente vocês precisam desenvolver esta questão da espiritualidade, ok? Vocês são inteligentíssimos, vocês têm uma capacidade visionária, vocês são muito à frente, mas há aqui este travão, há aqui uma certa relutância em ver a vida num modo mais espiritual, em lidar mais com energias, em lidar mais com um lado que não seja tão científico, ok? Eu percebo isso, mas reparem, se nós podemos juntar o melhor dos dois mundos, fica melhor, ok? Então é interessante vocês poderem também, aos poucos, deixarem-se levar por esta questão mais espiritual. E óbvio que o universo não tem estado a brincar na vossa vida, não é? Ultimamente ele tem-vos dado situações que vos fazem exatamente procurar um pouco este lado mais espiritual, né? E vai continuar a dar-vos, principalmente agora neste dia 12 de janeiro, por isso fiquem atentos, não se esqueçam de espreitar o livro, ele é muito conhecido, mas é muito bom, e depois deixem-me aqui embaixo também nos comentários para saber o que é que vocês acharam, ok? Os meus caros amigos peixes, ora bem, meus amigos peixinhos, para vocês, esta ligação do Saturno com o Plutão calha na casa número 11. E a casa número 11 tem a ver com os amigos, os grupos e os conhecimentos. Óbvio, não é? Já tínhamos falado sobre isto antes, mas o livro que eu tenho para vocês é um livro muito interessante, muito conhecido também, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E o nome do senhor é Dale Carnegie, ok? Dale Carnegie é o autor deste livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro muito conhecido. Aliás, se vocês forem ao YouTube, provavelmente até o têm lá em áudio, se não quiserem estar a comprar, se não quiserem estar a ler, às vezes basta só ouvir, ok? Apesar que vocês estão um bocado para distraídos, se calhar ler era capaz de ser melhor, ok? Por isso, se tiverem a oportunidade, tenham mesmo o livro fisicamente em mãos, porque vai ser mais interessante. Mas o que é que este livro vos vai ajudar? A vocês saírem da vossa zona de conforto, a perderem os medos e a conseguirem entregar-se mais aos outros, estando em controle da situação, porque muitas vezes o que acontece é que vocês não controlam, como vocês são muito sensíveis, como vocês deixam influenciar pelas energias das pessoas, nós cedo ou mais tarde acabam por se desiludir um bocado com as pessoas, ok? Já devem ter episódios bastante negativos em relação a pessoas conhecidas e amigos à vossa volta, principalmente no último ano, e vai continuar a acontecer agora durante este ano, dia 12 de janeiro também não é exceção, e por isso era importante vocês terem a sabedoria nas vossas mãos. Como é que eu vou lidar com estas situações, ok? Como é que eu lido com os amigos? Como é que eu lido com as pessoas à minha volta? Como é que eu sei lidar com as questões que estão a acontecer na minha vida para eu poder tirar partido disso? Porque reparem, se eu vos disser que a área dos amigos, grupos e conhecimentos é a área de entrada de valores, não vos vou dizer nenhuma novidade, porque eu já falo nisto noutros vídeos, mas quero que vocês percebam que é mesmo assim. Ou seja, quanto mais pessoas nós conhecemos, quanto mais nós temos a oportunidade de nos valorizarmos perante essas pessoas, mais elas também nos valorizam, mais elas nos criam oportunidades e mais os valores estão a entrar na nossa vida, ok? Então é importante vocês perceberem que quando nós queremos saber como é que as pessoas estão em termos da sua entrada de valores, nós vamos ver como é que elas estão com os seus amigos, grupos e conhecimentos. Portanto, quanto mais vocês sabem sobre como lidar com as pessoas, sobre como estar à vontade, sem medos, sem receios, sem limitações, mais vocês vão conhecer, mais vocês vão abrir, mais vocês vão valorizar, mais oportunidades entram nas vossas vidas, ok? Não só dos outros a ajudarem-vos a vocês, mas também de vocês a ajudarem aos outros, porque vocês têm muito a transmitir à sociedade, precisam é apenas desta limar da aresta que estes planetas estão aqui a pedir-vos para vocês o fazerem, para que depois para a frente comecem a ter resultados diferentes, ok? E pronto, meus amigos, foi esta a minha visão em relação a esta conjunção do Saturno e do Plutão nos céus. Cá nos encontramos no próximo sábado para mais um Conselhos Astrais. Até lá, se precisarem de mim, já sabem, www.anamacieira.com. Estou lá
para vos poder ajudar em qualquer situação ligado com a astrologia. Obviamente, cursos, consultas, vídeos, etc. Estou por lá. Até o próximo sábado, então, não se esqueçam que vem agora aí umas novidades interessantes, agora para a frente, ok? Já estou aqui a preparar no caldeirão, umas coisas novas, a ver se vocês vão gostar destas novas atividades do canal, ok? Beijinhos e abraços então, até lá!